com a alegria de realizar mais um Pó de Fé, desta vez com a tônica do nosso congresso, que é o tema Céu e Inferno, e iremos abordar essa temática à luz do Evangelho. Temos aqui diversos participantes, da qual eu gostaria nesse momento de que cada um se apresentasse, e gostaria de começar com o nosso colaborador, Saulo. É uma alegria muito grande poder estar aqui entre amigos muito queridos do nosso coração, para a gente poder conversar um pouco mais sobre as luzes que a doutrina espírita tem, para nos auxiliar no entendimento e no conhecimento da mensagem de Jesus. Uma alegria muito grande estar aqui e agora poder participar da atenção dos nossos ouvintes também durante algum tempo. Bom, é a Larissa que está falando. Também é uma alegria muito grande estar retornando aqui a Goiânia, minha terra natal, e estar partilhando aqui com amigos um tema tão gostoso, né, que é o Evangelho. Olá, meu nome é Anauara e eu também fico muito feliz em estudar de forma mais profunda, à luz do Evangelho, o tema Céu e Inferno. Meu nome é Andréa. Eu só agradeço a Jesus a oportunidade de estar aqui e a força que Ele tem me dado. Meu nome é Felipe e a sensação de estar aqui com esses amigos de longa data e amigos recentes, mas que todos estamos trilhando o mesmo caminho, todos no mesmo objetivo. Meu nome é Cristiane. E a única coisa que eu tenho a dizer é aquilo que eu digo sempre, é a sensação do reencontro que eu tenho a cada NEP, e a minha alma se rejubila com a presença de todos vocês. Olá, meu nome é Brígida, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse momento. O meu nome é Gleice, fico muito feliz de participar deste momento, agradeço muito as boas-vindas. Olá, meu nome é Gustavo, como visitante de Diamantina, agradeço também a todos vocês por esse momento aqui que podemos estar aqui compartilhando tudo isso. Eu sou Lilian e a minha felicidade é de estar realmente aumentando, tendo a oportunidade de aumentar a minha família espiritual, porque é o que eu sinto com esse pessoal daqui. Olá, eu sou Elzi Nascimento. Quero agradecer essa oportunidade tão feliz de estar reunido entre amigos, principalmente com o casal, nossos queridos Saulo e esposa, e estamos com uma atividade maravilhosa pela frente, aprender mais, e com um excelente professor, Saulo. Olá pessoal, sou Elzita. É uma alegria estar aqui com Saulo, Larissa e grande parte do nosso grupo do NEP, num final de dia de congresso espírita, aqui no Centro de Convenções, e a gente não podia deixar passar despercebido, né? Uma presença tão querida para nós, presenças muito queridas, e onde a gente aprendeu a beber na fonte pura da pesquisa, do conhecimento. Saulo fez assim uma apresentação belíssima hoje sobre as questões das implicações de ressurreição, reencarnação. Saulo, olha. Chego lá um dia. Saulo, como fica para nós esta questão de ressurreição, reencarnação, céu e inferno? Como é que a gente caminha nessa ponte? Em primeiro lugar, é importante a gente sempre lembrar que o pensamento religioso ele também evolui. Que as concepções que a gente tinha na antiguidade acerca de Deus, da nossa vida, da imortalidade da alma, são concepções que foram se alterando ao longo do tempo, na medida em que o ser humano foi conquistando a capacidade de compreender e a possibilidade de agir. Porque isso é importante a gente lembrar também. Todo conhecimento implica numa postura, numa ação. Se eu só entendo,
mas isso não muda a minha vida, isso não muda a minha forma de relacionar, não muda a minha ação no mundo. Eu só estou arrumando mais responsabilidade, porque quem não sabe não tem tanta responsabilidade do que aquele que conhece. Essa evolução do pensamento religioso, ela também se deu nessas duas dimensões, porque nós estamos falando aí da concepção que se tem acerca do que acontece com o indivíduo depois da morte e como é que os processos de justiça e de misericórdia divina estão relacionados. Nós não podemos esperar encontrar no Velho Testamento, no Novo Testamento, concepções tão elaboradas quanto a gente tem na doutrina espírita. Porque a tarefa de revelação do plano espiritual, das relações desse plano com o plano material, dos mecanismos de reajuste da consciência perante as leis divinas, fazem parte do trabalho da terceira revelação. Então, quando a gente fala de inferno, nós temos 3 momentos muito claros. O primeiro deles é no Velho Testamento, que não existe a palavra inferno. Aliás, não existe a palavra nem inferno, nem céu, nem ressurreição, nem reencarnação na Bíblia. O que a gente tem nessas palavras são traduções do grego para o português, que nem sempre reflete a amplitude de sentido que existia na palavra, que provavelmente utilizaram para divulgar essa mensagem. Lembrando sempre, quando a gente fala do grego, é o que nós temos de manuscritos antigos. Mas Jesus não falava o grego, ele falava o aramaico. Então, mesmo o grego já é uma tradução. Quando a gente vai no Velho Testamento, nós temos uma palavra chamada Sheol. Sheol, para eles, é a morada dos mortos. Essa morada dos mortos, a primeira pergunta que a gente faz assim, dos bons ou dos maus? Todos. Eles não faziam distinção. Jacó, que é um dos patriarcas, diz assim, quando José, ele acha que José morreu, ele entra num processo de depressão, angústia, e ele começa a dizer, eu gostaria que as minhas cãs descessem ao Sheol, os meus cabelos brancos baixassem ao Sheol. Por que baixar? Porque a pessoa quando morre baixa mesmo, ela deita, e é assim que eles percebiam esse momento em que a pessoa deixa de atuar no mundo, ela está deitada. Quando passa para o grego, esse Sheol vira Hades. Só que a cultura helênica, ela já tinha um desenvolvimento um pouco mais sofisticado. Quando a gente pega o livro A República de Platão, e ele escreve lá no final o mito de Er, ele já fala do indivíduo chegando a um local de juízo, os bons tomavam a escada que subiam, os maus uma escada que desciam, aí depois de 1000 anos eles retornavam para aquele ponto, e a roda da necessidade vinculava essas pessoas a uma nova existência, que naquela narrativa podia ser como homem, como animal, ainda era algo que fazia parte daquela cultura. Então, o inferno evoluiu, né? Ele começa essa morada dos mortos passa a ter uma certa distinção. No Novo Testamento nós temos um problema, porque muito daquilo que se traduziu como inferno é aquilo que Jesus chamava de Guiena. O que é a Guiena? Do lado de Jerusalém tinha um lixão. A gente tem que lembrar que não tinha sistema de esgoto naquela época. Então tinha um lugar onde ficava um fogo aceso constantemente, que era para onde as pessoas levavam lixo, os detritos para serem queimados. E esse processo de você queimar os detritos, queimar o lixo, né, era feito num vale chamado de Guei-Rinon, que era no passado um local onde se faziam sacrifícios, e eles converteram isso no lixão. Jesus utiliza essa imagem para simbolizar esse processo de purificação. E é interessante que ele sempre fala assim, que a Guiena é eterna, não que a punição é eterna. O fogo não se apaga, mas não que a pessoa vai ficar ali para sempre. Isso é uma inferência a partir das interpretações. Quando chega a doutrina espírita, aí nós temos uma visão muito mais ampliada. Porque aí a gente começa a perceber, compreendendo a realidade espiritual, que esse inferno, na verdade, é um estado vibratório da alma, que ela escolhe, dentro da sua possibilidade, estar numa frequência mais alta ou numa frequência mais terra, mais voltada para as realidades que a gente vive aqui. Então esse conceito evolui. A mesma coisa com a reencarnação e com a ressurreição. Nós não temos essas palavras no Velho Testamento, e embora alguns profetas como Ezequiel, Jeremias, Isaías dessem algumas pinceladas, as pessoas não tinham muita noção do que era isso. Atender a Deus, seguir a lei, significava dinheiro, saúde,
você ser reconhecido socialmente, a família está bem. Não tinha essa preocupação de depois da morte. Quem começa a inaugurar isso é Jesus. Jesus começa a elevar os nossos olhos para um reino que não é material. E com a doutrina espírita, nós temos a reencarnação colocada em toda a sua amplitude. Na época de Jesus, as pessoas acreditavam que no dia do juízo, aqueles que morreram iriam voltar. Agora, como é que isso acontecia? Onde é que eles ficavam? Ninguém tinha muita noção com isso. E não era uma preocupação grande. Não era uma preocupação do cotidiano. O que acontece no primeiro século, que é um choque, é Jesus ressuscita. Jesus ressuscita. E aí isso começa a produzir uma mudança na mentalidade, porque os judeus não esperavam que isso acontecesse. Que um indivíduo ressuscitasse. Eles esperavam, e alguns grupos, não eram todos, principalmente os fariseus, os essênios, que chegaria um momento do juízo em que todos iriam ressurgir. Quando isso acontece com um indivíduo, isso gera uma mudança catastrófica na maneira como eles entendiam o mundo. Então, eu acho que é importante isso. Esses conceitos, eles evoluem. Nós não vamos encontrar no Velho Testamento e no Novo Testamento definições tão completas quanto a gente tem na terceira revelação. Porque isso é papel da terceira revelação. Saulo, pegando o gancho aí do que você falou sobre Jesus, em relação à sua ressurreição, seria realmente uma ressurreição, ou a gente pode ter também um entendimento de uma materialização desse espírito, né? Primeira questão. Segunda, você falou sobre uma obra de Platão que já trazia elementos ligados a céu e inferno, purgatório, e nós tivemos também uma outra célebre obra que é a Divina Comédia de Dante Alighieri, que claramente tem o seu aspecto mediúnico, o seu aspecto de inspiração, né? Então eu queria que você também falasse um pouquinho sobre essas outras obras que a gente pode também ter um entendimento maior a respeito do que seja o céu, o inferno ou o purgatório, e que foram escritas aí ao longo dos anos e que podem ser objeto de estudo para nós. Com relação à ressurreição de Jesus, é um tema muito complexo. Primeiro que nós estamos falando do governador espiritual do orbe, que tem mecanismos didáticos, que tem propostas educativas, que nós como alunos ainda não temos condição de compreender. Então, Jesus trabalhou dentro daquela comunidade essa concepção de um reino dos céus, e ele materializa, entre aspas, para aquele grupo com a sua vinda, com o seu retorno. Nós não chamamos, dentro do Espiritismo, o fenômeno que aconteceu com Jesus de reencarnação. Primeiro ponto. Então nós não podemos dizer de maneira simplista que reencarnação é ressurreição. Porque ressurreição aplicado ao que aconteceu com Jesus não se encaixa no nosso conceito de reencarnação. Não é isso que a gente entende, né? Mas há ali uma proposta didática. Porque quando Jesus volta, ele começa a materializar esse reino, que não é o que a gente está acostumado. Ele começa a trabalhar a questão do corpo espiritual, porque o grande problema era, tá bom, vamos todo mundo ressuscitar com que corpo? Quem desencarnou com dor nas costas, com problema de esclerose, cheio de... vai voltar com esse corpo doente? Né? Então, qual que é o corpo que vem? Era uma questão que os estudiosos mais avançados começavam a trabalhar. A grande população não tinha preocupação com relação a isso. Então, acho que a ressurreição de Jesus, primeiro, não é um fenômeno de reencarnação. Então, a gente precisa entender isso. Ela se encaixa num processo educativo. Toda a vida do Cristo é uma exemplificação daquilo que a gente precisava saber e que dava conta de lidar até aquele momento. Jesus ressuscitou? Ressuscitou. Do ponto de vista da doutrina espírita, nós sabemos que uma materialização não é algo que está fora do nosso entendimento. Se foi possível para espíritos como José Grosso e como outros que conviveram com Chico, por que não de Jesus? Em que medida que isso foi feito, deve estar num nível muito mais avançado. Eu digo assim, se a gente tem ali Emmanuel materializando e a gente fica encantado com aquilo, imagina o Cristo, né? Qual era o conjunto de possibilidades que ele tinha.
Agora é um processo educativo, porque quando ele encontra com os discípulos na estrada para Emaús, eles não o reconhecem. Então como é que você lê essa passagem? Do ponto de vista literal ou do ponto de vista simbólico, né? Quando ele aparece para os discípulos, ele cruza uma sala fechada, como é que você entende isso? São todas questões que a gente precisa aprofundar. Com relação à literatura, a Divina Comédia do Dante é um livro extraordinário, eu gosto muito do livro, é uma poesia belíssima, e é esse livro que cria a nossa imagem de inferno. Se a gente for pensar assim, qual é a obra que criou no imaginário das pessoas a visão que nós temos hoje de inferno? É esse livro. Agora, é um livro de poesia. É um livro de poesia. Né? Dante não tinha a intenção de fazer uma descrição literal do inferno, do purgatório, do paraíso. Ele tinha a intenção de fazer uma poesia. E é lógico que a espiritualidade pode ter se valido disso para colocar ali alguns elementos. O problema é que a gente às vezes lê a Divina Comédia igual a gente lê a Bíblia, né? Do ponto de vista literal. E aí tem lá os 7 círculos do inferno, o purgatório, os 7 círculos do céu. E a coisa começa a criar na nossa cabeça uma visão que o autor, eu não sei se ele tinha a intenção de fazer isso, né? Ele tinha a intenção de criar, fazer uma descrição do que é o inferno. Mas a obra foi tão revolucionária, porque a Divina Comédia, ela estrutura inclusive a língua latina. Ela é tão importante do ponto de vista literário que a gente tem, na língua que Dante escreveu, uma mudança no próprio idioma. E a gente acaba se prendendo à descrição literária. Mas é o livro que realmente cria a nossa imagem de inferno, que a gente vai nos livros, na internet, é ali que está representado essa concepção que a gente tem hoje. E também mesmo porque o objetivo de Dante era a busca de Beatriz, né? Então, aí para ele, aquelas zonas de sofrimento eram exatamente onde ela não estava, não é isso? Até que de repente, quando ele chega à zona em que a encontra, que traz a concepção de céu. Mas voltando ao Guiol que você colocou, nós poderíamos dizer que Jesus, ao trazer a parábola do rico e do Lázaro, quis mostrar uma imagem, uma ideação dessa morada dos mortos, como a zona dos penitentes, dos que conseguiram uma vida de acordo com as leis e daqueles que não conseguiram? Quando Jesus traz as parábolas, ele tem uma proposta educativa. A parábola ela não pode ser interpretada do ponto de vista literal, até porque ela é uma parábola. Se a gente fosse falar, quem é que descreve o mundo espiritual de uma maneira objetiva? Isso se chama doutrina espírita e as obras de André Luiz. É aí que nós vamos encontrar. Em todo o restante, nós vamos ter pinceladas. Elementos que vão aparecer aqui e ali, mesclados, às vezes, com concepções que são equivocadas. Quando Jesus traz essa parábola, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo mostrar que no mundo, naquele reino de Deus, há uma inversão de valores em relação àquilo que a gente coloca aqui na terra. É por isso que ele diz, né? O rico teve a sua satisfação na vida, agora tem a sua punição. O outro teve a sua dificuldade, Lázaro teve a sua dificuldade na vida, agora ele tem a sua recompensa. Para trabalhar no nosso psiquismo essa inversão de valores, que ele começa a fazer no Sermão do Monte. Quando Jesus diz assim, bem-aventurados os aflitos, os pobres, os perseguidos, os que são misericordiosos, os brandos. Naquela cultura, isso para a gente hoje parece normal, mas talvez porque a gente não reflita sobre a profundidade da proposta. Então, Jesus começa a construir essa parábola, mostrando essa inversão. Essa inversão do que nós olhamos no mundo e achamos assim, isso aqui é o que eu estou vendo de sucesso, de bem-estar, e a hora que eu for para o reino dos céus é desse jeito mesmo. Jesus inverte isso, que é a grande tarefa dele, despertar o homem para o conhecimento de um reino dos céus que não é material, que tem outras leis que estão envolvidas, mas ele mesmo disse, eu não posso dizer tudo, porque não compreendereis. Virá mais tarde um outro Consolador
que vai resgatar o que eu disse e ensinar coisas que agora vocês não têm condição ainda de perceber. Então a parábola, ela faz isso, ela inverte, né? Cada elemento dela é para nos mostrar que há uma inversão. Quando Kardec traz essa parábola no Evangelho segundo o Espiritismo, tratando do não se pode servir a Deus e a Mamon, e ele faz um colar de pérolas reunindo várias passagens, né? E Kardec organiza isso de uma maneira muito bonita, muito criteriosa, com muito zelo. Ele vai mostrando ali a parábola daquele jovem rico que procura Jesus, traz os 3 evangelhos. Depois ele vai mostrando a parábola de Lázaro, até que ele conclui com a parábola dos talentos. Então Kardec enfeixa essa parábola dentro de um contexto. Não se pode servir a Deus e a Mamon, para nos mostrar exatamente isso, a diferença entre a gente lidar com o mundo e a gente lidar com os valores espirituais. A gente sabe que céu, inferno, purgatório são figuras que veio do nosso catolicismo, né? E agora eu lhe pergunto, o umbral seria para os espíritas o purgatório? Essa figura, quando a gente fala de umbral, é uma zona de penumbra. Com o passar do tempo, o que aconteceu na teologia católica, né? Você dizia assim, você tem um céu para os justos, você tem um inferno para os injustos. Mas a grande maioria de nós é mais ou menos, né? Não é santo, mas também não é, né? E aí, esse povo vai para onde, né? Como é que você... Então criaram essa ideia do purgatório como sendo uma zona de espera em que a pessoa que não tinha todos os valores ficaria ali um tempo até que viesse uma segunda vida, a restauração, e aí essas pessoas seriam alçadas ao paraíso, né? O purgatório, que tem essa concepção de purgar, né, a própria palavra dá essa conotação, às vezes é considerada dentro do movimento espírita como sendo umbral. Mas a faixa umbralina, ela é muito mais ampla do que aquilo que o conceito de umbral nos traz. A doutrina espírita, nesse ponto, é muito mais rica na sua descrição. Umbral, na definição de André Luiz, é alguma coisa que começa ao nível do mar e segue até nosso lar. Então, assim, ninguém precisa ter medo de morrer e ir para o umbral, porque nós já estamos nele. Nós estamos encarnados. E não adianta pensar que eu vou para nosso lar, que eu vou me livrar dele, porque nosso lar é zona fronteiriça de umbral com outra esfera, que nós não temos condição de entender qual é. É a esfera onde estava a mãe de André Luiz, e que não há descrição, talvez pela ausência de paralelo na linguagem. Se André Luiz teve dificuldade de descrever nosso lar para a gente, imagina descrever aonde a mãe dele estava. Se ele falasse, a gente não ia entender nada, né? Então, na doutrina espírita, esse umbral é uma zona de afinidades, de construções, de espíritos que ainda estão experienciando os seus desejos, as suas paixões, as suas vinculações, das quais eles não abriram mão mesmo depois da desencarnação. Não é uma zona de punição. Quando André Luiz vai para o umbral, ele consegue ser resgatado no exato momento que ele faz uma prece. Eu fico imaginando um sistema de saúde que funcionasse assim, ó. A hora que o doente levanta a mão, a ambulância encosta, né? Ele poderia ter feito essa prece no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto. Mas enquanto ele não abriu mão do orgulho e não reconheceu que existe um Deus, que ele é um filho e que ele pode apelar a esse Deus, ele lidava com aquela realidade que ele construía. Do eu posso, eu faço, eu sou o senhor da minha vida, eu que tomo as minhas decisões, esse negócio de Deus não é uma preocupação grande. Então, o umbral não é essa zona de punição, mas é uma zona de experimentação daquilo que nós carregamos enquanto a gente ainda está encarnado e do qual a gente não se livra só porque perdeu o corpo. Saulo, extrapolando aquela ideia que se apresentou sobre o atraso da filosofia diante do pensamento científico, aliás, do adiantamento do pensamento filosófico diante do científico e do científico diante do espírito, do pensamento religioso, né, assim dizer.
o que a gente pode fazer nessa vida, já que nós estamos aqui espiando, e já que nós temos tido tantas manifestações e tanto desinteresse por parte da população de forma geral, principalmente dessa geração que a gente chama de geração Y agora, né? Como que a gente pode se despontar? O que a gente pode fazer para que esse pensamento filosófico e em seguida o pensamento científico possa avançar? Ciência, filosofia e religião são 3 partes inseparáveis da doutrina espírita. Não se faz nada em doutrina espírita sem considerar esses 3 aspectos. Toda vez que a gente abandona um, nós podemos estar fazendo qualquer coisa, menos doutrina espírita. O que eu percebo é que essa nova geração que está vindo, ela tem anseio pela discussão filosófica, pela discussão religiosa, pela discussão científica. O problema é que talvez nós não estejamos preparados para atender. Porque o jovem, ele não aceita mais o dogmatismo. Ele não aceita você levantar e ir para o quadro e escrever o que é que ele tem que pensar. Ele quer respostas. E não sei se nós estamos preparados para oferecer isso. Buscar esse entendimento significa a gente estar sempre antenado em relação a o que é que está acontecendo no mundo, o que é que nós temos de estudo religioso, e buscar fazer uma reflexão lógica, que é o que Kardec fazia. Kardec foi chamado de o bom senso encarnado, porque ele olhava sem preconceito para a realidade, ele daí deduzia consequências filosóficas e depois partiu para a avaliação do ponto de vista religioso. Conjugar isso é uma necessidade. Para isso nós precisamos estudar. Não há outra forma. Não tem jeito da gente pegar um conhecimento. Não dá para fazer igual o Matrix, né? Você senta na máquina e faz o download daquilo que você precisa. Infelizmente, né, nós não estamos nesse nível. O que a gente precisa é de esforço. Mas o que eu tenho percebido é que as pessoas querem. O que a gente precisa é oferecer um campo, e eu não estou falando de nada sofisticado, é um campo como a gente tem aqui. É um espaço de diálogo, uma disposição para o diálogo, para que a gente possa coletivamente ir construindo esse entendimento. E você acha que a construção desse entendimento, ela está marchando a passos largos nessa construção de uma convivência interreligiosa? Eu penso que quem olha uma semente nunca imagina o tamanho da árvore que ela vai dar, né? O que a gente percebe na atualidade são muitas sementes, muitas. A gente vê trabalhos como do Haroldo, do Ermar Ila, do pastor Enéas, a gente vê outras instâncias. Nós vamos ter agora no Distrito Federal o Congresso Espírita, que já tem uma mesa. Aqui no Congresso de Goiás tem uma mesa interreligiosa. Então eu estou vendo muitas sementes, né? Agora é lógico que quem quiser continuar olhando para o charco, para o pântano e para o deserto, vai encontrar. Agora, se a gente olhar para as sementes e regá-las e cuidá-las, nós estamos num momento muito importante para o debate religioso. Mas nós espíritas precisamos nos preparar para esse debate. Porque se a gente não se preparar para esse debate, dentro do cristianismo, se a gente for com as mesmas visões, às vezes limitadas, mesmo sem conhecer a obra de Kardec, como ele trabalhou essa interpretação bíblica, de dizer, por exemplo, que a gente não precisa estudar o Novo Testamento, porque Kardec já diz tudo. É uma visão muito limitada, né? A gente achar que Allan Kardec, tudo que ele escreveu, nós não precisamos mais voltar então no Velho Testamento, no Novo Testamento, sendo que o próprio Kardec fala na introdução: para se conhecer o sentido de determinadas palavras, é preciso conhecer o estado dos costumes da época, o sentido que existia. Então, nós temos que fazer esse esforço, porque eu diria o seguinte: nós temos a chave, mas as outras religiões estão caminhando na direção do entendimento daquilo que a doutrina espírita trouxe de inovação. Se a gente não se propuser esse diálogo, esse conhecimento vai eclodir nas outras religiões, 3, 4 gerações,
E a doutrina espírita, como movimento, ela vai perder o sentido. Por isso, a necessidade de nós começarmos a estudar, de propor um diálogo religioso com um vocabulário diferente do que a gente tem. Que às vezes a gente olha e fala assim, não, a gente espírita sabe tudo, vocês têm 2000 anos de tradição, vocês estão completamente errados, e vira um diálogo de surdos. Porque eles têm base para estar debatendo, para estar propondo aquilo que eles estão colocando. O que a gente precisa é encontrar as pontes de consenso. E a partir daí fazer uma construção coletiva. Eu sou muito otimista em relação ao momento que a gente está vivendo. Muito otimista mesmo. Mas eu sei que, além do otimismo, nós precisamos de um esforço coletivo. E isso tem sido feito pelas federativas, pelos NEPs, pelos centros espíritas, de buscar um entendimento do Novo, do Velho Testamento, e aí conectar as 3 revelações. Bom, continuando aí na temática, né, do céu e inferno, me chamou a atenção durante as palestras hoje do Congresso, que acho que praticamente todos ou quase todos os palestrantes, eles falaram dessa necessidade da reconstrução do conceito, mas a reconstrução interna, porque para nós que somos espíritas, ela está presente lá na obra O Céu e o Inferno, né, no Pentateuco. E isso me marcou muito na data de hoje, enfim, talvez por alguns né, situações, né, vivências atuais que eu tenho passado. E, de certa forma, me preocupou um pouco porque nós, enquanto espíritas, nós temos a oportunidade de ler as obras, de refletir sobre elas e de entender um pouco mais esse conceito de céu e inferno. Mas aí eu fiquei pensando nas outras pessoas que não têm acesso, ou porque não tem religiões, ou mesmo porque às vezes as religiões ainda não estão num grau em que especifique, que conceitue, né, um umbral ou o céu e o inferno, como a gente vê no livro do Kardec, né, do Pentateuco. Mas, por outro lado, mais à frente, me chamou a atenção um comentário do Rossandro, e eu vou lê-lo aqui, que eu achei bem interessante. Ele fala o seguinte: na compreensão integral do ser humano, ou seja, no processo de autodescobrimento, compreendemos que nossas sombras internas devem ceder lugar à luz. E isso já me deixou mais otimista, né? Porque as nossas vivências, seja ela de um espírita, ou de um evangélico, ou mesmo de um agnóstico, ou de um ateu, aos poucos a vida vai trazendo as respostas do que é realmente esse céu e do que é o inferno. E aí ele cita, né, na palestra dele, um trecho do Emmanuel que fala o seguinte: o céu começará sempre em nós mesmos, e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. E talvez esse tenha sido um dos pontos altos para mim na palestra dele. E depois ele termina, né, já mais caminhando para o final da palestra, ele fala o seguinte: enfatiza que devemos evitar a sabotagem dos talentos. E isso me remeteu muito à parábola, né, que nós passamos aí alguns meses, o ano passado, falando sobre ela. Que nos foram concedidos por Deus e que somos arquitetos dos nossos destinos. Então, assim, eu fiquei bem mais animada, né? Porque eu sempre penso, assim, para a gente que é espírita já é complicado, às vezes a gente assimilar essas situações vivenciais. Comecei a pensar um pouco nos outros quase 100% da população que não tem acesso a isso. Mas realmente nas vivências, nos sofrimentos, a gente aos poucos vai aprendendo a iluminar os nossos pontos internos, né, digamos assim. É isso. Acho que é isso mesmo. O Rossandro foi muito feliz na colocação que a doutrina espírita tem uma proposta diferente. Mas você não precisa ser espírita para ser caridoso. Você não precisa ser espírita para perdoar. Você não precisa ser espírita para ser fraterno. É óbvio que a compreensão acerca da realidade da vida do mundo espiritual, ela nos traz uma certa sensação de conforto muito maior, porque é o entendimento da razão. Mas ele não é condição para uma postura ética. A postura ética, ela decorre de uma disposição e de uma maturidade do ser imortal que todos somos. Quando a gente pega, por exemplo, um Gandhi,
uma Madre Teresa. Se as concepções eram ou não no nível de sofisticação que a doutrina espírita oferece, nós não sabemos. Mas é inegável que esses indivíduos construíram paraísos dentro do próprio coração e trouxeram outros para compartilhar desse momento. A doutrina espírita, ela tem uma proposta, mas nós não podemos acreditar que é só dentro das fronteiras do espiritismo que nós vamos desenvolver posturas éticas em concordância com o Evangelho do Cristo. Isso não é verdade. Nós podemos encontrar isso dentro de outras denominações religiosas, sim. E aí, com essa postura, que é o que interessa de fato, as pessoas podem construir esse céu interno, ainda que não tenham o entendimento, a razão de como é que esse processo se dá. Mas há pessoas que vão desencarnar e, apesar de não terem o conhecimento da vida espiritual, vão chegar do lado de lá muito bem. E pode ter muito espírita que, apesar do conhecimento, vai chegar do lado de lá muito mal. Porque não adianta a gente só conhecer. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, de agir. E construir o otimismo. As situações de sofrimento, elas não são necessárias. Elas são o último recurso da divindade para o reajustamento das nossas perspectivas equivocadas. O primeiro chamado para o reajustamento é trabalho, é estudo, é você mudar. Eu sempre me lembro de Ivone do Amaral Pereira. É uma pessoa que foi suicida em várias encarnações, e eu penso assim, quantas delas ela nasceu com o corpo debilitado? Porque às vezes a gente espírita acha que assim, suicidou, vai nascer em cima de uma cama a outra encarnação. Nenhuma. Na última encarnação, o que ela fez como proposta de redenção foi o trabalho. Então a gente precisa reajustar até a nossa visão. De achar que, então se eu fiz algo errado, se eu penso algo errado, se eu tenho problema interno, então eu estou sujeito a ir para o umbral. Não é bem assim que a situação funciona. Né? A gente está trazendo, na verdade, as concepções que a gente traz do passado, os nossos atavismos, e colocando isso dentro da doutrina. Mas não é isso que a doutrina diz. Por que ambientes como o nosso lar existem? Para aclimatar a criatura que tem a necessidade da reencarnação. Lá é igual centro espírita. Tudo funciona direitinho, na hora, as pessoas são amigas, cordadas. A gente tem as nossas discussões, mas não é, por exemplo, como um ambiente de trabalho, né? Na casa espírita a gente tem uma predisposição diferente. Então, nosso lar aclimata a criatura que tem a necessidade da reencarnação. Então, não tem portas fechadas, a não ser para aquelas criaturas que não reconhecem a necessidade de transformação, de melhoria. A gente pegar a obra de André Luiz, quem foi para nosso lar, nós temos ali situações bastante complicadas. Que você olha assim e fala assim, como é que uma criatura dessa está indo? Porque a misericórdia divina, ela abarca essa disposição de mudança. Quando a pessoa tem uma sementinha, não precisa ser grande, uma luzinha, acendeu qualquer coisa. Então, desfazer essa imagem de, eu vou sofrer. Sofrimento, gente, deve ser assim, o último recurso que Deus deve lançar. É depois de assim, tentou tudo, sabe? Deu chance, deu recurso, deu oportunidade, não adiantou. Aí o sofrimento comparece como última alternativa. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, em vários capítulos, traz para a gente conversas de Jesus com os discípulos a respeito dessa edificação do reino de Deus nos corações. E essa dualidade de céu e inferno dentro de cada um deles e dentro de cada um de nós é demonstrada de forma muito latente. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão de forma rápida sobre essa abordagem de Jesus, deixar uma mensagem, como Jesus deixaria para nós, a respeito dessa edificação do reino de Deus em nossos corações, de certa forma minimizando ou ressignificando esse céu e esse inferno dentro de cada um de nós que aqui estamos. O que sempre me impressiona quando a gente volta às obras tanto de Humberto de Campos, quanto de Ney Lúcio também, e do próprio Novo Testamento, é o otimismo do Cristo. Ele nunca se depara com uma criatura que ele fala assim, esse aí não tem jeito. Vamos desistir, né? Não há
nenhuma criatura que procure o Cristo que não encontre o que ele precisa. É a mulher pega em adultério que recebe dele aquele ensino precioso em relação à nossa postura dos erros alheios. É Zaqueu que sobe numa árvore. É a mulher que tinha um fluxo de sangue que toca Jesus por trás. É a mulher sirofenícia que não participava daquela cultura. E mesmo depois da advertência de Jesus, ela persiste e ele reconhece a fé. Então, esse otimismo do Cristo, eu acho que a doutrina espírita resgata. Porque com a doutrina espírita, nós sabemos que todos os defeitos são temporários. O progresso é lei inexorável. Todas as criaturas atingirão o estado de espírito puro, ou para falar na linguagem dos nossos companheiros de outras religiões, serão salvos. E é isso que Jesus traz. E que é muito claramente resgatado na obra de Humberto de Campos, quando ele fala que esse processo começa dentro dos nossos corações. Mas o que me impressiona é que, tá bom, começa aqui, mas eu tenho um companheiro que nunca vai sair do nosso lado. Porque Jesus não abre mão. Eu já vi ele abrir mão de algumas coisas, mas assim, parece que da criatura humana ele não abriu mão. Nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá. Esse otimismo do Cristo é algo que deve fazer com que nós passemos a nos olhar também de uma maneira otimista. Para que a gente consiga olhar o outro de uma maneira otimista. Porque ninguém vê no outro aquilo que não enxerga em si mesmo. Ninguém vê o anjo no outro se não enxergar o anjo em si mesmo. Ninguém vai ver o potencial do outro se não enxergar o potencial de si mesmo. Você citou a Ivone, né? A gente tem feito um estudo sobre a vida dela, sobre os livros, e ela parece que é muito próxima, né, da gente. Então, ela é um exemplo, ela e todos aqueles espíritos que estavam próximos a ela, né, desse céu e inferno dentro da gente mesmo, né? Então, como os espíritos amigos não desistem de estar junto dela, né? Apesar dos seus equívocos, e como ela sublimou, né, todos esses equívocos numa encarnação belíssima que ela nos trouxe aí muitos ensinamentos. Então, é isso, né? É Jesus agindo com a gente, através da gente mesmo, dos nossos parentes, dos nossos filhos, esposos, né? Então, é através da gente mesmo que a gente vai trabalhando o Evangelho e sublimando os nossos erros, né? E a gente precisa sempre se lembrar que nós temos algo de bom dentro da gente. E é isso que deve ser valorizado, né? O agricultor não rega a erva daninha. E ninguém constrói uma plantação simplesmente com a foice que fica cortando o mato. Você precisa regar a semente. E regar a semente significa a gente reconhecer o que a gente tem de bom e valorizar isso. Eu vejo as pessoas às vezes se preocupando com tudo que elas têm. Mas eu tenho esse defeito, esse defeito, esse defeito. E quando você pergunta para a pessoa, o que você tem de bom? Ela não consegue falar. Porque ela está tão preocupada com as suas imperfeições que ela não consegue enxergar o que ela tem de bom. E todos nós temos algo de positivo. É regar esse algo positivo que vai fazer a diferença. Não é a gente ficar valorizando somente as nossas imperfeições. A gente estava na hora do almoço conversando com alguns companheiros, e aí a gente fala assim, tem pessoas que já conseguem não comer carne e tal. E um companheiro nosso falou assim, olha, está na minha lista também, lá no 10º lugar. Eu tenho um monte de coisa para resolver antes. Mas vou valorizar aquilo que eu tenho de positivo. Não vou ficar com a neura de resolver todos os meus problemas numa única encarnação. Nós precisamos agir. Mas é regar aquilo que há de positivo. É isso que vai produzir fruto. As ervas daninhas, que todos nós temos, nós precisamos cuidar delas na medida em que elas não nos comprometam muito. Mas nós não podemos focar isso. Só fazer uma complementação para a gente ver que qualquer tipo de situação que acontece na vida da gente tem um porquê. Você citou aí o caso do agricultor e falou da erva daninha.
E esse final de semana eu comecei a assistir uma palestra de um médico homeopata. Ele até eu não sei se ele é goiano, mas eu acho que ele é daqui sim. Ele atende aqui em Goiânia e em Brasília. E ele, além de homeopata, ele é uma das autoridades hoje no Brasil em medicina Ayurveda. E ele começa a palestra dele com uma boa notícia, porque ele fala assim, olha, boa parte da medicina ligada a essa filosofia, né, se é assim que eu posso dizer sobre os Ayurvedas, ela é vinda da Índia, com ervas da Índia. Ele falou, olha, mas eu tenho uma boa notícia para dar. A boa notícia é que o nosso cerrado ele é repleto de ervas que são altamente medicinais. E a outra boa notícia é que boa parte delas são tidas como ervas daninhas pela agronomia. Então, assim, até aquilo que é daninho, sobre um ponto de vista, tem um poder de cura enorme. E ele ressaltando isso, que ele tinha visto num livro de plantas daninhas, né, a maior sistematização botânica de informações das ervas que ele precisava para poder manipular os remédios e receitar aqui. Então, assim, eu achei fantástico. E quando você falou isso, eu vi assim, falei, olha só, até a erva daninha é importante. É isso. Bom, pessoal, nós estamos no nosso tempo limite. O Saulo, naturalmente, vai fazer considerações em torno do que a Cris falou, mas nós só queremos agradecer imensamente, de coração, a você, a Larissa e a todos vocês que se dispuseram a estar aqui conosco para essa conversa gostosa, esse nosso Pod Fé, o podcast do NEP FEEGO. A gente só tem a agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, né? O ouvinte não está podendo ver, mas a gente está aqui numa roda, sentado, todo mundo em cadeiras, batendo um papo. E é isso que é importante, a gente ter esse hábito, né, de construir isso no nosso ambiente de trabalho, em casa, de relação social, para que a gente possa refletir sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita, para que a gente consiga efetivamente ir construindo esse céu portas adentro do nosso coração. Porque vai ser no dia em que cada criatura humana acender a luz dentro de si, que a gente vai construir um mundo iluminado. Enquanto a gente tiver uma criatura que ainda se preocupe só com as sombras de si mesmo, nós ainda temos um trabalho de resgate e de talvez ser as mãos do Cristo no auxílio a esse nosso irmão, a nossa irmã. Muito obrigado e a gente espera uma outra oportunidade de poder estar junto aqui com esse grupo, pelo qual a gente tem muito carinho.